Salmos de número 23. Glória a Jesus. Salmos de número 23. Me ajuda? Baixar? Aleluia. Mas o Salmo de número 23, eu quero ler com os irmãos o primeiro versículo e o versículo de número 4. Serei breve em minhas palavras. Nós já nos alimentamos muito aqui pela manhã. Quem estava aqui cedo pôde já se alimentar com a palavra de Deus. Mas em todo culto é necessário que tenha a cereja do bolo. Aleluia. Então nós não podemos deixar de meditar ainda um pouco mais na palavra do Senhor. Salmo de número 23, o versículo de número 1 e o versículo de número 4. Obrigado. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou melhor, não sei na sua Bíblia, mas na minha não tem E. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Amém. Nós já aprendemos na escola dominical hoje, porque a escola dominical ela não nos ensina somente a Bíblia, mas como também, no nosso caso, a gramática brasileira, o que significa o ponto e vírgula, que é uma pausa um pouco mais prolongada. E dali segue-se o texto. Então nós temos um ponto e vírgula aqui. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Glória a Deus. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em algumas versões, o versículo 4 ele começa assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amados, não se sabe exato quando Davi escreveu esse salmo. Não se sabe, por fatos históricos, quando ele exatamente escreveu esse salmo. Eu, por exemplo, eu costumo pensar que talvez Davi estivesse salmodiando ao Senhor após matar um urso, após matar um leão, sentado lá no pasto, e ele dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que quando você lê todo o salmo, isso pode não fazer muito sentido, porque nessa época Davi ainda era um menino. E aqui no decorrer do salmo, ele diz: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Só que Davi era um pastor de ovelha lá no campo. Que sentido faria pedir a Deus para preparar uma mesa na presença dos seus inimigos? Teoricamente, Davi ainda não tinha inimigos para que ele pudesse se preocupar. E aqui ele não está falando de inimigos como um leão, como um urso que foi. O salmista não está falando aqui, Davi não está salmodiando aqui. E por isso existem outras especulações de que Davi aqui estivesse para entrar em combate, estivesse com o seu exército e fosse combater em algum momento de suas guerras. E nesse momento Davi estava aflito, porque o seu inimigo tinha uma chance, ou teria alguma chance de vitória. Então, nesse momento, certos teólogos afirmam de que talvez tenha sido nesse momento que Davi foi orar a Deus e pediu a Deus força. E aí faz mais sentido. A questão é, meus amados, de que quando Davi fala:
o Senhor é o meu pastor. The Lord is my shepherd. Imagina você de frente a uma guerra, de frente a uma batalha. Você está pronto para guerrear, só que dentro de você existe uma aflição, porque você não sabe o quão forte vai ser o seu inimigo. Você não sabe o quão forte vai ser a investida do seu inimigo. E num espírito de certeza, você diz: o Senhor é o meu pastor. E ponto. Nada me faltará. Nada me faltará. Você está indo para um campo de batalha. Você sabe que vai enfrentar uma grande guerra. O seu coração, a sua adrenalina espiritual está te sacudindo, te consumindo. Mas você olha e fala: nada me faltará. Aleluia. E é assim que eu imagino Davi. Mesmo com o seu espírito aflito, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. E nada, Glória a Deus. nada me faltará. Aleluia. Amados, Davi está expressando a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Davi aqui expressa, mesmo que ele estivesse diante de uma grande batalha ou fosse entrar em uma grande batalha, Davi está expressando a alegria de ter o Senhor como nosso pastor. E eu estava pesquisando. Jesus aqui ainda não tinha se manifestado, porque Jesus veio muito depois. Aqui Davi falava diretamente do Senhor Deus. Mas em nós hoje não é diferente. Não é diferente. Aqui, hoje, nós podemos dizer que o Senhor é o nosso pastor. Glória a Deus. Através de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, porque em Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, o Senhor é o nosso pastor. E por que eu digo em Jesus Cristo ou através de Jesus Cristo? Jesus, ele é o mediador, mas Jesus também é o nosso Senhor. Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele é o nosso Senhor. Algumas vezes no Antigo Testamento, Deus se apresenta ao homem dizendo: eu sou. Jesus também disse: eu sou. Aleluia. Deus disse lá no Antigo, para os profetas, para os homens que obedeceram a sua palavra. Mas Jesus também diz: eu sou. Assim como Deus se apresenta como eu sou, Jesus também disse: eu sou. E como já foi lido aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Ele não muda. Ele também é o alfa, ele também é o ômega. Ele também é o início, ele é o fim. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é o Deus que em breve vem. Glória. Ele é o único que dá a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Ele é o nosso Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Aleluia. Eu sou o bom pastor. Então é Jesus, amados, o nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E nós podemos dizer isso com tanta convicção quanto Davi disse. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E Ele é o nosso bom pastor. E o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E por isso nós estamos aqui hoje. O bom pastor que morreu na cruz do Calvário. E por isso nós estamos aqui hoje.
O bom pastor que pagou o preço, que te comprou, que levou a culpa dos nossos pecados. E por isso nós podemos dizer, amado, nada nos faltará. Glória a Deus. Porque Ele é o nosso pastor. Amados, no versículo 4, o salmista ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Como eu disse, tem versões que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria ou não temerei mal algum. E aqui é um detalhe importante, amados, para a nossa vida. Porque veja bem, Jesus em suas palavras, ele disse: no mundo tereis aflições. Existem umas doutrinas por aí que pregam que crente não pode sofrer. Existem umas doutrinas por aí que pregam que se você estiver passando por uma aflição é porque você está em pecado. Porque você está em desobediência. De que com Jesus é muito melhor, de que com Jesus o crente não passa isso, porque ele não quer isso para nós. Isso é heresia. Isso é heresia. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar aflições. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Existem pregadores que dizem: se passar pelo fogo, tu não vai se queimar. Se passares pelas águas, tu não vai se afogar. É errado. Está errado. Porque o versículo não diz se, diz quando. Ou seja, você vai passar. Mas quando você passar, ele vai estar contigo. Glória a Deus. Porque se você fala se, é uma questão de ir ou não, de acontecer ou não. É uma condição. Mas Isaías está dizendo assim: quando? Quando passar? Você vai passar, mano. Se você não passou ainda, eu sinto te dizer que tu vai passar. Se você ainda não passou pela prova, se você ainda não foi provado, se você ainda não passou pelo deserto, eu sinto te dizer, mas tu vai passar. Só que não se esqueça, porque Ele estará contigo. Aleluia. Ele estará contigo. Não importa se você vai passar pelas águas, se você vai passar pelos rios, se você vai passar pelo fogo. Ele estará contigo. Você vai ter aflição nesse mundo. Nós teremos aflições nesse mundo. O Senhor diz a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Meu irmão, você vai passar aflição. E não adianta você querer chorar que Deus te esqueceu, que Deus... Não! Já está escrito, nós vamos passar por aflição. Nós vamos passar pelo deserto. Em algum momento da sua vida, você vai ser provado. Em algum momento da sua vida, Deus vai permitir que o diabo tente a sua vida. E você vai passar. Mas não se esqueça, porque se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Aleluia. Nada nos faltará. Creia nisso, amado.
Assim como o Senhor disse lá atrás, meu irmão, mas aí você está falando do Antigo Testamento, você está falando lá de Josué, capítulo 1. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele repete essas palavras. O final do versículo ele diz assim, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ele disse, amado, está dito, sabe por quê? Porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Glória. Ele não muda e a sua palavra não muda. Se ele disse que está contigo, contigo ele estará até o fim. Não te desanimes. 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido. Tem vencido Deus? Não, né? Porque às vezes você lê o versículo e você fala, e já os tende vencido? Não. Ele está falando do inimigo. Ele está falando do inimigo das nossas almas. Volte aí na sua Bíblia depois e leia os versículos anteriores. Ele está falando das aflições, ele está falando dos ataques, ele está falando das investidas contra a sua vida. Mas ele está dizendo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Ah, pastor, você não sabe o quanto eu sofro. Você não sabe o quanto é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Mas a Bíblia nos garante que é possível. Aleluia. Aquele que crê. Não se iluda que não vai haver, ou só vai haver mar de rosa. Não, não. Você está no meio do mar. A sua vida é como um barco. E no meio do mar vem tempestade. Só que a diferença é quando a gente tem Jesus dentro do barco, porque ele acalma a tempestade. Glória a Deus. Se você estiver sozinho no meio da tempestade, você vai afundar. Agora, se Jesus estiver conosco, Aleluia. nada nos faltará. Glória. Amados, a parte B do versículo, ele diz, porque tu estás comigo. Aí ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja bem, e aqui é muito interessante, muito importante. Porque ele diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aí ele conclui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, quando você vê, se você pegar um documentário, for pesquisar na geografia bíblica, os costumes da época, um pastor de ovelha, ele andava com um cajado e com uma vara. E tem as suas finalidades. Normalmente ele estava com um cajado e com uma vara. Não só com a vara ou não só com o cajado. Embora a gente ouça nas igrejas, né? Porque é o cajado, sim. Mas o pastor andava com a vara na mão. A vara, ela representa autoridade, disciplina e poder. Aleluia. Por quê, amados? Autoridade. Com a vara, um pastor ele pode corrigir uma ovelha. Com a vara, ele pode dar ali umas lambadinhas na ovelha para fazer com que a ovelha deixe de ser rebelde. Só que quando nós estamos falando de autoridade e poder, dentro do contexto do salmista, isso é para nos consolar, para nos confortar. Porque nós temos um que é o nosso pastor, que tem toda a autoridade e todo o poder. E Jesus, ele disse lá em Mateus 28, 18, ele disse assim, quando ele aparece para os discípulos, ele diz assim, é-me dado todo o poder
no céu e na terra. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas, infelizmente, por conta de doutrinas, por conta de ilusões, que se deixam se abater por causa de certas investidas do inimigo, por causa de certos problemas que aparecem, por causa de certos ataques. E aí, olha que loucura. Eu estava vendo, conversando com a minha mãe, eu estava vendo lá, conversando com ela, analisando. Existem pessoas que, por passarem por essa situação, de alguma forma, elas se interessam mais em conhecer os demônios, em conhecer os ataques satânicos, do que conhecer aquele que está conosco. Investe tempo e dinheiro para conhecer o inferno do que querer conhecer o céu. Veja bem, como a gente disse aqui hoje pela manhã na consagração, o diabo é real, os ataques é real. Portanto, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. Não é isso? Então sim, existe uma batalha, existe uma guerra travada. Existe. Isso é real. Mas se nós servimos, se nós adoramos, se nós temos um que é o nosso pastor, e ele é dono de todo o poder no céu e na terra, por que eu vou me preocupar em querer saber as coisas de lá? Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, Jesus. Maior é o que está em você, mano. Pastor, mas eu conheço, mas eu sei, mas sim, você precisa de orientação, você precisa exercer um pouco mais a sua fé. Você é vencedor em Cristo Jesus, amado. Você é vencedor em Cristo Jesus. Você serve ao Deus que Ele é dono, Ele é o próprio poder. Aleluia. E te foi dado o direito de ser chamado filho dele. Qual o pai que vai deixar o filho passar pela aprovação e não vai estar com ele? Por mais que eu deixe a minha filha ter experiências ruins para ela amadurecer, mas eu estou do lado dela. Se eu ver que ela vai cair, eu seguro na mão dela e puxo ela para cima. Glória. E assim é o nosso Deus. Aleluia. Ele está contigo, amado. Ele vai te deixar passar por provação. Ele vai te deixar passar por situação difícil, mas Ele está contigo. Glória a Deus. E Ele não só está conosco, como nos capacita a vencer o maligno. Glória. E aí o versículo que nós lemos hoje, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo vem dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha só, as nossas armas. Então nós temos essas armas. Mas sim poderosas em Deus. Em Deus. Para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Amado, você e eu somos capacitados por Jesus. Aleluia. Você e eu temos essas armas para vencer o maligno. Você e eu, de igual forma. Ah, pastor, está massageando o nosso ego? Não. Não entenda isso. Entenda o contrário. Eu estou te alertando para você parar de ficar choramingando e sofrendo, porque o inimigo está investindo contra a minha vida, porque levanta e põe de pé, porque Aleluia. o Senhor é contigo. Glória a Deus.
Para de ficar murrinhando no chão, falando, porque o inimigo está investindo. Sim, ele está investindo e vai continuar investindo. Aleluia. Mas Deus te capacitou, mano. Aleluia. Glória a Deus. Deus te capacitou. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a tua cabeça, Glória. bata essa poeira e vai pra guerra, mano. Aleluia. Mesmo que você leve uma, entorte, é igual Palmeiras, né? Que entorte, volta pro lugar, mas não para, porque Ele te capacitou. Aleluia. Para de ficar justificando. Tudo tu justifica. Porque eu não estou conseguindo por causa disso. Porque eu não estou conseguindo por causa disso. Olha só, Deus já te capacitou, meu. Aleluia. Glória. Basta você crer naquele que te capacitou. Porque João escreve na sua epístola: sois fortes e já venceste o maligno. Aleluia. Então, amado, a gente tem que parar de ficar querer justificar os ataques do inimigo sobre a nossa vida. Graças a Deus, é sinal que você está se aproximando de Deus. Glória. Porque quanto mais você caminha em direção a Deus, mais a batalha aumenta. Aleluia. E você tem que ter consciência disso. Quanto mais você se consagrar, quanto mais você buscar, mais os ataques vão aumentar. E isso é fato. Eu quero me aproximar de Deus. Então pode ter certeza que vai vir 1 milhão de coisas querendo te afastar da presença de Deus. Mas quando eu confesso que o Senhor é o meu pastor, Glória. nada me faltará. Aleluia. Se você confessar que o Senhor é o teu pastor, pode ter certeza que nada te faltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9. Ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja que ele anda a derredor, bramando como leão. Mas o nosso pastor, o nosso Senhor, ele é o leão. Aleluia. Da tribo de Judá. Glória. Enquanto Satanás brama como, Deus é o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Glória. E é esse Jesus que é o nosso Senhor, que é o nosso pastor. Aleluia. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sede firme na fé, amado. Você está passando aflição? Você está passando um problema? Lá do outro lado do mundo tem irmãos igual ou talvez pior do que você. É o que o escritor está nos dizendo aqui. É o que Pedro está nos dizendo aqui. Ao qual resisti firmes, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, ajuda um ao outro. Meu irmão, está difícil. Meu irmão, preciso. Meu irmão, não estou conseguindo. Beleza, vamos lá, vamos junto. Eu preciso de ajuda. Eu estou passando por uma aflição, eu estou passando por um momento difícil, não estou aguentando. Tá bom, meu irmão, vamos lá junto. Porque a mesma aflição que você está passando, eu também já passei, ou estou passando. Mas assim como eu consegui, pela graça de Deus, passar, tu também vai conseguir. Aleluia. E assim os irmãos vão se ajudando. Glória a Deus. E assim os irmãos vão se ajudando. E se mantendo firme na fé. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja bem, a Bíblia nos ensina que nós somos capacitados para contra-atacar. A gente contra-ataca. Se você for ler em Efésios a armadura de Deus, a armadura é para te proteger
contra as investidas. against the attacks. E nós And contra-atacamos. we counterattack. Quando vem de lá para cá nos atacando, a gente se defende e contra-ataca. Mas o que eu quero dizer com isso? What I want to tell De pessoas que querem ir lá desafiar o diabo. A Bíblia não está te mandando fazer isso, não. challenge today. Se tu vai fazer, tu segura tuas pontas sozinho. Porque a Bíblia não está mandando você fazer isso. Then you hold your horses because the Bible is not telling you to do that. A Bíblia está falando assim, olha, Saying, resiste a ele, que ele vai fugir. Se tu tiver com a armadura de Deus. if you have the armor of God. Deus te capacita, Deus não vai te deixar sozinho, Deus não vai te deixar despreparado. Not let you unprepared. Agora não queira ir lá, But don't ficar provocando ele. go there and provoke him. Deixa ele, Let him. porque ele já vai querer vir te atacar. Because he will already come and attack you. Se defenda e Defend contra-ataque. yourself and counterattack. Quando a gente olha lá para 1 Samuel, The book of 1 Samuel. quando Davi, ele vai lutar com um gigante Golias, Davi, embora muitos não entendam, mas Davi não desafiou o gigante Golias. Davi não desafiou ele. O gigante Golias estava desafiando o povo de Deus. E ninguém se manifestava. Então Davi falou assim, ninguém vai, eu vou. Aleluia. E pela fé, revestido do poder de Deus, Davi, como um menino, foi lá e contra-atacou aquele gigante. Amado, se o gigante aparecer, tu está capacitado para vencer ele. Glória a Deus. Mas não vai lá provocar ele. Porque não é isso que Deus está falando. Não é isso que a Bíblia diz. Agora tu pode ter certeza que o gigante vai vir. O problema vai aparecer. Mas quando aparecer, ele está contigo. Aleluia. Ele está contigo. E você vai passar por essa prova. Você vai passar por essa aflição. E para a gente encerrar, amado, o salmista ele ainda fala do cajado. Ele fala, a tua vara e o teu cajado me consome. Aí o cajado, para que serve o cajado? Para manter no caminho. Para puxar de volta. Mas também o cajado serve para tirar de um lugar e colocar em outro. O que isso quer dizer, amor? Isso quer dizer que servindo a Deus, ou Deus, o Senhor, como nosso pastor, em alguns momentos de nossa vida teremos perdas. E teremos que abrir mão dessas coisas. Temos que estar dispostos a perder alguma coisa. Sabe por quê? Porque na tua intuição, na tua natureza, tu vai querer fazer algo, mas o Senhor está falando assim, não é aí, filho, é aqui, ó, aqui que você tem que vir. Ah, mas eu gostava disso aqui, mas eu queria isso aqui. Não, meu filho, mas o caminho é para cá. E essas perdas podem causar dores. Mas se for para te manter no caminho, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Aleluia. Porque a dor vai te gerar vida. A dor vai te gerar alegria. Vai doer agora. Mas tu vai chegar no céu. Glória a Deus. Então o cajado, amado, é para te puxar de volta. É para nos puxar de volta. Às vezes a gente está caminhando, a gente está indo para um lado, aí vem Deus com o cajado através da palavra e puxa de volta para o caminho. Ou às vezes a gente se prende em alguma coisa na nossa caminhada nessa vida. Aí vem Deus com o cajado, te tira de lá e fala, agora tu vai ficar aqui, meu filho. Porque aqui é o seu caminho. Glória a Deus. E isso pode causar dores. Então, quando nós olhamos como um todo, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua autoridade, o teu poder, a
tua disciplina, a tua vontade, o teu querer, isso vai me consolar. Aleluia. Isso vai me consolar. Que seja feita a sua vontade. Glória a Deus. O poder é seu, a autoridade é sua. Eu estou aqui. Eu sei que tu estás comigo e a tua justiça me consola. Aleluia. Porque o Senhor é justo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Tome posse dessa palavra. Glória a Deus. Mas essa palavra, amados, pode parecer um consolo, um conforto, mas é uma exortação. Porque quando tu estiver prostrado, engatinhando, porque o inimigo está furioso com a minha vida, lembre-se disso. Levanta e bata a poeira. Porque Deus é contigo. Aleluia. Amém? Amém.